Olá, sejam todos muito bem-vindos às plataformas online oficiais do SIC-BG, Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. Entidade centenária que busca contribuir para o interesse de seus associados e da sociedade, com integração e desenvolvimento. Atuante que é na comunidade, o SIC oportuniza aos candidatos que concorrem ao cargo de prefeito de Bento Gonçalves um espaço de entrevista que inicia neste momento, com o intuito de compartilhar proposições que venham a contribuir para o nosso município. Cada candidato será entrevistado individualmente pelo tempo de 25 minutos, com a tolerância para a finalização do raciocínio. Nesse tempo, deverá responder a 7 questionamentos, que serão feitos de forma idêntica a todos os candidatos e que não foram enviados anteriormente a eles. A dinâmica é da seguinte forma: a apresentação inicial do candidato, com o tempo de até 5 minutos. O mediador efetua as perguntas e, posteriormente, o candidato terá 2 minutos para a resposta. No encerramento, mais 2 minutos com as considerações finais. A finalização desse encontro acontece com a entrega oficial do livro Master Plan, que conta com 90 diretrizes e 397 ações em 10 áreas para uma cidade inteligente e sustentável nos próximos 20 anos. Será conduzida a entrega pelo presidente do SIC-BG, Rogério Capuani, e também pelo presidente do Bento Mais 20, Milton Milan. Nesta entrevista, o SIC recebe o candidato à Prefeitura de Bento Gonçalves, Volmar Giordani, que concorre pelo PRTB. Iniciando este momento, convidamos o presidente do SIC, Rogério Capuani, para a sua mensagem de boas-vindas. Bem-vindo, presidente. Obrigado, Felipe. Prezado candidato Volmar Giordani, obrigado por ter aceito o convite do SIC-BG para essa entrevista. Nossa proposta, enquanto entidade representativa dos setores da indústria, comércio e serviços de Bento, é conhecer em detalhes o que pensam os candidatos ao Executivo Municipal, para que o voto possa ter direcionamento com mais assertividade, conhecimento e responsabilidade por parte dos nossos eleitores. Da mesma forma, estamos propondo essa ação em conjunto com o Bento Mais 20, movimento que o SIC-BG assumiu como projeto e para o qual vem dando total apoio, para engajar uma tríade de esforços em prol do desenvolvimento da cidade, ou seja, comprometer os candidatos ao Executivo, o Bento Mais 20 e o SIC a trabalhar unidos, somando esforços e em parceria pelo bem comum da nossa comunidade. Motivo pelo qual, ao final da entrevista, conforme o Felipe já anunciou, teremos a entrega oficial do Master Plan para o candidato, firmando o seu comprometimento no sentido de união, de não esmerar qualquer tipo de esforço para que a gente possa caminhar juntos, se assim eleito, para o bem da nossa cidade. E essa entrega será oficial da minha pessoa, presidindo a casa, juntamente com o presidente Milton Milan do Bento Mais 20. As questões preparadas para essa entrevista refletem alguns daqueles que são os pontos mais críticos para o futuro de Bento e sobre os quais precisamos dedicar grande atenção e prioridade. Candidato Volmar, obrigado mais uma vez e uma ótima entrevista para ti. Obrigado. Obrigado, presidente Rogério Capuani. Para você que está nos assistindo, o tempo de 25 minutos, ele será cronometrado aqui no aparelho celular, e atrás das câmeras há 2 telões com o tempo para a resposta do candidato, para que ele consiga realmente exercer o seu raciocínio. Portanto, a partir de agora, já está valendo 25 minutos da entrevista, que inicia com 5 minutos de uma forma inicial para que o candidato Volmar Giordani possa fazer a sua apresentação, as suas considerações iniciais. Bem-vindo, candidato. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rogério. Obrigado à SIC Bento Gonçalves. Para quem não me conhece, eu sou Volmar Giordani, fui comerciante por mais de 26 anos em Bento Gonçalves. Cheguei em Bento Gonçalves
14 para 15 anos para estudar de São Valentim do Sul, e aqui permaneci porque minha família praticamente é originária daqui, do Vale dos Vinhedos, mas meus avós são lá de São Valentim do Sul. Para quem não se lembra de mim, eu tinha um comércio de loja de informática, curso no centro de Bento Gonçalves, junto com meu cunhado e minha irmã, que em 1994 abrimos as portas, então, aqui em Bento. Desde lá até há pouco tempo atrás. Sou casado, pai de 2 filhos, uma filha de 15, um filho de 6. Moro aí no bairro Progresso, sempre morei lá. E vejo que Bento Gonçalves precisa uma mudança verdadeira. E eu vejo que nós temos que colocar pessoas de coragem, pessoas que não tenham medo de mexer em certas feridas que atrasam a nossa cidade. Eu, como comerciante que sempre fui, vejo que falta muita coisa para a nossa cidade e nós deixamos de ter por certos jogos políticos ou até pessoas que atrasam nossa cidade. Então, eu coloquei o meu nome juntamente com o meu grupo, que é um grupo selecionado, com capacidade e com coragem. Pessoas que nunca dependeram da política, não vivem dela, mas têm pleno conhecimento de como se faz uma política verdadeira e honesta. E é isso que nós procuramos. Uma política transparente, para que tudo que entre na Prefeitura de Bento Gonçalves tenha retorno para a população de Bento Gonçalves. E é isso que o nosso grupo deseja e é isso que nós queremos e procuramos. Tá? Aquele rapaz que chegou em Bento, que foi acolhido por Bento Gonçalves, que tantas pessoas assim chegaram, né? E nossa Bento é tão bela, tão esplendorosa, então nós devemos dar um pouco de tudo que ela deu para nós, devolver para ela. E é isso que nosso grupo deseja, é isso que o nosso grupo trabalha, é um grupo unido, lá todos os vereadores fazem campanha para todos, ninguém puxa de um lado. É PRTB 28 que nós escolhemos, por quê? Porque o PRTB é o único partido em Bento Gonçalves que não usa dinheiro público. Nós estamos, e o grupo escolheu esse partido, juntamente, por quê? Porque nós, para darmos o exemplo, temos que começar certo, para depois poder cobrar das pessoas a coisa certa. É isso que nós queremos, né? Dinheiro, ou pouco, ou bastante, isso não é o caso, mas você tem que saber o que você vai fazer com ele. Muitas vezes, com o pouquinho, você pode fazer muita coisa, né? Então, é fazer mais com menos e fazer bem feito. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa proposição, e é isso que nós procuramos. Não procuramos o voto dessas pessoas que estão sendo compradas por asfalto na frente de suas empresas, calçamentos, esse tipo de coisa. Isso aí é o que fomenta o que está ocorrendo hoje. Então, cada um tem que ter a consciência, cada um tem que saber o que quer para o futuro. Daqui a pouco está tendo um benefício agora, mas depois vai procurar um posto de saúde, vai procurar alguma assistência, um colégio, uma vaga de escola, não vai ocupar. Mas você é que foi o culpado que no caso, trouxe isso para você mesmo. Muito bem, depois da apresentação do candidato Volmar Giordani, pelo tempo de 5 minutos, nós vamos dar início agora ao momento dos questionamentos. São 7 perguntas, 2 minutos é o tempo da resposta. Candidato Volmar, a pergunta primeira.
Exceto as questões de segurança, saúde e educação, quais os dois principais desafios que o candidato observa para o desenvolvimento de Bento Gonçalves? 2 minutos, seu tempo, candidato. Bem, eu vejo a máquina pública, né? A máquina pública ela está muito pesada, tem muita gente aí, estamos com um percentual muito alto do custo fixo da prefeitura, temos que eliminar, temos que dar uma amenizada aí nas secretarias, e o nosso objetivo é colocar pessoas técnicas em cada área, pessoas capacitadas para que saibam fazer, principalmente porque a sobra de recursos por causa disso e em decorrência da pandemia, que ocasionou também essa diminuição, lojas fechadas, comércios fechados, pessoas desempregadas, vai aumentar aí a parte da saúde também. Então, assim, nós temos que reestruturar a nossa máquina pública. Temos que focar em resultados. Pessoas capacitadas, pessoas que deem resultado, que saibam principalmente os projetos, captar projetos junto ao governo federal é a prioridade, porque sabemos que o orçamento talvez ele vai ser limitado, então pegar essas pessoas em todas as áreas da cidade, nós temos muitas entidades, muitas mesmo, um caso é a SIC aqui, né, que devemos utilizar essas entidades e essas pessoas para formular esses projetos em todas as áreas, todas as áreas. Se você não fizer um projeto bem feito, bem organizado, bem detalhado, nunca você vai captar um recurso. Então, esse é o nosso objetivo, organizar a casa. Vamos para a segunda pergunta, candidato Volmar Jordani. Como o candidato analisa a situação da BR-470 e do Parque de Eventos de Bento Gonçalves? 2 minutos é o tempo da resposta. Bem, até está um dos objetivos aí, a BR-470 está no nosso plano de governo. Bento Gonçalves precisa urgentemente dessa duplicação. De que modo vamos conseguir? Vamos ter que sentar com todas as entidades, todas as pessoas que podem nos abraçar juntos e, se necessário for, ir até o ministro Tarcísio, o ministro da Infraestrutura, e sentar com ele e exigir essa duplicação. Bento Gonçalves está perdendo empresas, indústrias, para cidades vizinhas, porque não tem mais onde posicionar essas empresas. E sabemos que hoje 60% da receita do município equivale aos 20% das indústrias de Bento Gonçalves. Então, você perdendo uma indústria, você perde muito. Você perde escola, você perde saúde, você perde educação, perde segurança. E é isso que nós temos que reverter. Vamos fazer, e junto com o nosso deputado Zucco, que está alinhado com o ministro Tarcísio, nós já estamos trabalhando nessa pauta. Quanto à área aqui, eu acho que a prefeitura tem que trabalhar junto, porque sozinha ela não tem recursos, não tem pessoas, não tem capacidade. De que forma? Temos que sentar, não sou eu, não vai ser minha vice, não vai ser o conjunto de pessoas técnicas e preparadas que vamos trabalhar juntos para ajudar a solucionar esse problema. Cede um pouco a prefeitura, cede um pouquinho de um lado e ajusta, mas o principal é fazer funcionar a máquina. Candidato Volmar, vamos agora então para a terceira pergunta. Candidato, qual a sua estratégia para melhorar o aproveitamento dos gastos públicos do município? Onde cortar custos e onde concentrar investimentos? 2 minutos a resposta. Bem, sabemos que a prefeitura é diferente que uma empresa. Ela não visa lucro, ela visa resultados para a população, para o povo.
Então, diferentemente do que muitas pessoas acham, você investir em saneamento básico, você vai estar dando resultado para a saúde. Vocês, em saúde básica primária, também, creche, escola, tudo isso você fomenta o aumento da renda da população, porque elas têm um salário limitado e muitas vezes elas têm que pagar escola, creche, consulta, remédio, e isso muitas vezes tira o poder aquisitivo da população de Bento. Esse é o primeiro foco. O segundo é, como eu falei, devemos dar uma reavaliada nos CCs, diminuir, aproveitar mais pessoas capacitadas internamente, né, da prefeitura, e para ter um resultado melhor, tá? Mas o que ocorre aí para ter, logicamente, hoje a captação das empresas, tanto o comércio, indústria e serviço de Bento Gonçalves, a prefeitura tem que dar total apoio, tanto para a ampliação daquelas que já estão em Bento, como a atração de outras empresas que vêm de fora. Ou seja, você dando indústrias, empresas que vierem para Bento Gonçalves, você vai dar mais mão de obra, mais emprego para a população, né? E, em contrapartida, terá um resultado melhor internamente, né? Tem tantos outros fatores, na verdade, porque isso aí é um conjunto, né? É difícil explicar assim em 2 minutos. Sim, perfeito. Bem, vamos então para a pergunta número 4. São 7 as perguntas na série de entrevistas realizada pelo SIC Bento Gonçalves. Candidato, sabe-se que é papel do município prestar assistência social. Porém, é preciso uma política clara para combater o assistencialismo sem contrapartida adequada. Como esse tema aparece em seu plano de governo? 2 minutos a resposta. Bem, até está isso aí bem nítido no nosso plano. Nós devemos ajudar as pessoas que realmente precisam, mas num breve período, né? Devemos cobrar, né? Dar, mas cobrar. Se elas não têm capacidade técnica, falta algum curso, indicar os cursos e disponibilizar para essas pessoas, para que depois elas sejam inseridas na sociedade, na mão de obra, para que elas tenham sustento e consigam seguir a sua vida normalmente. Outro ponto sobre a parte social, a nossa ideia é usar muito essas entidades, clubes de serviços e entidades que captam projetos e recursos para essa área, como, por exemplo, o Lions, né? Também o Rotary. O Rotary até teve 2 projetos que eu analisei, um do aleitamento materno, que está implementando no Hospital Tacchini, que está captando recursos privados de fora. Então, temos que dar apoio a essas entidades e outras, todas as entidades, inúmeras de Bento Gonçalves, associações, entidades, temos que auxiliar essas pessoas. Muitas vezes não precisa ser com dinheiro, mas com capacidade técnica, projetos, captar recursos junto ao governo federal. Mas, como eu falei, também teve um outro projeto do Rotary, de um oftalmo que foi criado, que tinha 500 crianças que não estavam aprendendo em sala de aula. Ou seja, são coisas simples. Muito bem, chegamos a 15 minutos de conversa, o tempo é de 25 minutos a entrevista. Vamos agora para a pergunta número 5. Candidato Volmar, quais suas propostas para o desenvolvimento e incentivo dos setores da indústria e do turismo de Bento Gonçalves? Lembrando, quem está assistindo agora, o tempo de resposta é de 2 minutos. Candidato. Bem, devemos, primeiramente, desburocratizar a prefeitura.
né? Informatizá-la totalmente, agilizar o processo, digitalizar tudo que temos internamente, e quanto menor o contato com pessoas, maior vai ser a agilidade das empresas, tanto burocrática, seja em qual for a área, né? Mas, principalmente, essa parte do desenvolvimento econômico junto a indústrias, temos que trabalhar juntos, porque muitas vezes, talvez, eu não tenha um conhecimento técnico na área, mas sentando e trabalhando junto com as entidades que envolvem a prefeitura, que tem essa dificuldade, porque talvez você me peça qual a dificuldade da indústria, eu talvez não tenha um conhecimento técnico de dizer aqui é isso, isso, isso e aquilo. Mas se nós sentarmos com as entidades, com os empresários, juntamente com as nossas secretarias, e fizermos um painel, umas rodadas de avaliações dessa área, nós podemos chegar a um documento, a um projeto, para que a prefeitura possa colocar a sua máquina, a sua estrutura, para auxiliar nessa área, principalmente na ampliação e na captação e permanência das indústrias em Bento Gonçalves, como a parte de infraestrutura, a parte tecnológica, que é primordial hoje. Nós temos que investir muito em tecnologia, porque vamos ficar para trás do planeta, né? Muito bem, candidato, vamos então agora para a pergunta número 6. São 7 perguntas. Volmar Jordani. Candidato, quanto transparente será a sua gestão? De que forma a gestão fará o controle desta transparência? É a próxima pergunta. 2 minutos é o tempo da resposta. Bem, isso é o motivo pelo qual o nosso grupo está concorrendo. É a transparência. Renovação, trabalho e transparência. Se você não der transparência para a população, para todos, de que forma você está investindo os recursos públicos, muitas vezes fica aquela dúvida, né, do que está tendo prioridade, do que não está tendo. Eu vejo uma coisa simples: mês a mês nós devemos anunciar para a população um balanço dos gastos públicos e do que está sendo feito. Isso vale para qualquer área, não é diferente para a prefeitura. Como nós vamos poder corrigir? Porque talvez o prefeito e os secretários vão ficar lá sentados no seu gabinete e muitas vezes eles não têm um pleno conhecimento de quanto custa aquela obra, se está certo ou está errado. Mas hoje, disponibilizando uma página, e até mesmo nós pensamos uma secretaria voltada exclusivamente para a fiscalização e o gerenciamento das outras secretarias quanto aos gastos. E se você colocar esses dados disponíveis para toda a população, a correção e a fiscalização não se torna mais interna, ela passa a ser externa. Então, é mais difícil ocorrer desvios, subfaturamentos e o que ocorre normalmente hoje em vários municípios e órgãos. Muito bem, candidato Volmar, vamos agora então para a última pergunta. São 7 as perguntas. Se eleito prefeito, qual o seu comprometimento com o Bento mais 20? E qual a sua disponibilidade em consultar e compartilhar com o comitê o planejamento estratégico dos investimentos para Bento Gonçalves? O tempo, 2 minutos, candidato. Bem, eu vejo que eu não li ainda o livro, tal, não tenho pleno conhecimento, mas pelo que eu ouvi falar é mais ou menos exatamente o que eu penso. Nós temos que formar
se não a longo prazo, pelo menos a curto prazo, leis que o que um prefeito inicia, se não conseguiu concluir e está dentro da lei e foi aprovado, ele deve concluir. Isso é uma regra básica para evitar o desperdício público, evitar esses subfaturamentos e para dar um retorno maior para a população. Vejo que não vejo nada de errado nisso, só vejo somar para o órgão público, porque nós teremos pessoas capacitadas dando e ajudando em projetos e dando ideias para que a prefeitura possa desenvolver dentro do município. Única coisa que eu peço ao órgão, que não tenha nenhuma ligação político-partidária, para que com o tempo ela tenha sobreviva e tenha mais anos de duração, porque se o Volmar passar lá e a crise, o PRTB, depois vai vir um outro prefeito, e que continue esses projetos, né? É isso que a população precisa. É a maneira mais barata para o município de dar retorno à população. Olha, só tenho a agradecer a essas pessoas, esse tipo de projeto é o que nós procuramos, na verdade. Respondidas as 7 perguntas, são 7 os questionamentos, nesta série de entrevistas realizadas com os candidatos para a Prefeitura de Bento Gonçalves. Volmar Jordani, o senhor tem 2 minutos para as considerações finais e o SIC-BG agradece de antemão a sua disponibilidade para este momento de entrevista. À vontade, candidato. Obrigado, Felipe, obrigado ao Rogério, obrigado à entidade. Quero dizer que o PRTB 28 veio para fazer a diferença. Não é um amontoado de partidos de faz de conta, não estamos brincando de política, não queremos o cargo público, não queremos secretarias, queremos fazer a diferença em Bento Gonçalves, queremos mudar de verdade, queremos evitar o desperdício, o desvio de verba, enxugar a máquina pública, fazer mais com menos, mas bem feito, dar o retorno que a população precisa, colocar a verdade, tá? Ter a coragem de fazer. Tá? É isso que nós vamos fazer e o nosso grupo está preparado para isso. Então, os nossos 13 candidatos a vereadores, eu, candidato a prefeito, minha vice, Cris Flores, PRTB 28, estamos alinhados com o vice-presidente, somos do partido PRTB 28, do vice-presidente General Mourão. Nunca tivemos vergonha de levantar a bandeira do presidente Bolsonaro. Nunca esperamos ver se ele está nas pesquisas alto ou baixo, mas sempre analisamos as suas proposições e o que ele está fazendo. E o que ele está fazendo é o que nós queremos e o que nós vamos implementar em Bento Gonçalves. Então, o que eu digo para vocês, tenham coragem, não se manipulem por esse faz de conta de 3 ou 4 candidatos que são os mesmos e os partidos estão alinhados por trás deles. Muito obrigado, candidato. 24 minutos e 40, o tempo de 25, ficou dentro do tempo. Nós agradecemos 7 questionamentos, a apresentação e também as considerações finais. Para fechar esse momento, nós queremos chamar aqui o presidente do SIC-BG, o presidente Rogério Capuani, e também o presidente do Bento Mais 20, Milton Milan, para a entrega ao candidato do livro Master Plan, com as proposições para os próximos 20 anos para o município de Bento Gonçalves. Também o candidato irá assinar o recebimento do Master Plan, e é importante dizer, para quem está nos acompanhando, ainda haverá a foto oficial.
agradecimento a Volmar Giordani, candidato à Prefeitura de Bento Gonçalves pelo PRTB. E nesse momento nós encerramos mais uma entrevista da série com os candidatos para a Prefeitura de Bento Gonçalves. É o SIC-BG, trazendo e oportunizando a apresentação das proposições dos candidatos que concorrem ao Palácio Municipal. Até a próxima entrevista com o próximo candidato.